Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Resenha da Bola aqui no canal 8 da NET Campinas. Mais uma vez eu quero agradecer todo o carinho, o pessoal ontem comentando bastante a respeito dos nossos comentários, eu e o Jacó, o Marco Aurélio, a respeito de Libertadores de América. Do jeito que nós falamos ontem, parece que a coisa aconteceu. Que bom, né? Significa que nós estamos no caminho certo. O feeling tá bom ainda. Vamos falar bastante sobre essa rodada de Libertadores. Os brasileiros, começando há muito tempo, eu não tinha. Todos os brasileiros começando bem, todos. Né? Não tivemos nenhum senãozinho no começo. Lógico que é início ainda, primeiro jogo, mas demonstra que esse ano, provavelmente, nós teremos mais um brasileiro na final. Boa noite, Alex. Boa noite, Guina. Verdade, né? Ontem, uma rodada excelente para todos os nossos clubes, né? Brasileiros, grandes estreias, né? Enfim, pessoal realmente dando aí um parecer aí positivo de que talvez essa Libertadores fique no Brasil, né? De novo, né, Guina? Hoje falta o São Paulo. Só faltava o São Paulo pisar na bola, né? Apesar que 4.000 metros de altitude, eu só me preocupo com essa situação do São Paulo. Em termos de bola, não. Contra um tal do binacional. Mas 4.000 metros... É um desafio... eu acho que o maior desafio hoje do São Paulo é a altitude. Com certeza. E jogar na altitude, né? Não sei, você, Guina... Eu fui lá transmitir o jogo, joguei um pouquinho com o time da imprensa, contra o time da imprensa de lá. Você sentiu a... Ô, rapaz, mas só que eu fui esperto. Já tinha me falado antes, falou, Guina, quando você descer do aeroporto e for pro hotel, normalmente eles dão um chazinho para você. Toma, que você não vai sentir nada. Mas não é aquele chazinho do Zete, não, né? Chá de coca, cara. Chá de coca. E lá é normal isso. É normal. E para todas as pessoas que chegam até lá, até Santa Cruz de la Sierra, você toma isso. E vou falar para você, eu tomei bem, tomei bastante ainda. Não tive dor de cabeça, mas também eu sei, mordendo a língua, porque já você fica, né? E aí eu tomei uns pais para jogar depois, né? Foi bom o negócio, viu? Mas jogar na altitude realmente é muito difícil. Sofre muito, né? Nós que não estamos acostumados, né? Eu já disputei alguns jogos, né? Também sul-americano, enfim. E quando a gente pegava os clubes lá fora, com a altitude, era, né, muito desesperador. 2.000 e pouquinho, 1.800 até vai, mas 4.000, quase no limite, é muita coisa. É muito alto. Eu acho que a FIFA deveria tomar uma providência em relação a isso, deveria ser proibido 4.000 metros. Acho que deveria ser proibido, porque é desumano. A vantagem que o time que joga lá tem, ela é enorme. Enorme. A mesma coisa, ao meu ver, é como se jogar um time sub-23 com um time sub-17. É verdade, Guilherme. A diferença é muito gritante. Fisicamente muito. É uma diferença assim, né, estrondosa, porque realmente o corpo físico ele fica muito debilitado. Muito debilitado. Tem gente que sofre mais. A sensação é muito. Tem uns que sofrem mais do que os outros. Com certeza. Então é muito complicado. Tomara que o São Paulo não seja refém, como a maioria dos brasileiros tem sido nos últimos anos, não só os brasileiros, os argentinos, os peruanos, os chilenos que não têm altitude, tem sido. Então, eu acho que a FIFA já deveria, já que a Conmebol não toma providência, eu acho que a FIFA deveria tomar uma providência e proibir jogos até um determinado X, acima daquilo, não deveria acontecer. Mas, quem somos nós, né? Libertadores é isso, né, Guina? A gente sabe que essas dificuldades vão existir para os nossos clubes, né? O São Paulo já de cara pega essa pedreira, né? Esse desafio para superar. Mas a Libertadores é isso, tem que saber jogar com o regulamento, com os resultados, né? Para poder fazer a diferença em casa. Né? Então, se perder ou se tiver um resultado negativo, que seja com menos gols possível e, se possível, fazer um também, para jogar depois com o resultado aqui. Sem dúvida nenhuma. Alex, vamos começar iniciando falando da nossa casa, vamos falar dos times de Ponte Preta e Guarani, começando pela Ponte, a Ponte que tem um compromisso mais uma vez difícil. Aliás, na situação que está a Ponte Preta, todos os jogos são difíceis. Pega um Red Bull em casa, um Red Bull que sempre na história foi pedrinha no sapato da Ponte Preta. Ainda mais agora, o nível do Red Bull é nível de Série A do Campeonato Brasileiro
e a Ponte permanece na Série B. Então é mais um agravante para esse início de temporada. Ontem nós comentávamos que a roupa suja foi lavada em casa, dentro do vestiário, reunião com o jogador, já devia ter feito isso antes. Acho que o Brigatti tomou uma decisão correta em colocar o dedo na ferida, e cada um também teve a oportunidade de colocar esse dedinho na ferida. E colocar, expressar aquilo que estava de errado ou que achava que estava de errado. Se vai resolver ou não, muitas vezes acaba não resolvendo, porque às vezes não é só isso, às vezes passa principalmente por um problema técnico e tático. Tomara que, lógico que o segundo jogo apenas com o comando do Brigatti, não dá ainda para a gente ver. Se o Gilson Kleina em 6, 7 jogos não conseguiu, imagine Brigatti em apenas 2, 1,5 praticamente. Então eu vejo um começo de ano muito complicado e perturbador para a Ponte Preta, Alex. Com certeza, Guina. Ponte Preta, se eu não me engano, são 5 rodadas sem vencer, né, no estadual. E ela se encontra hoje num momento crítico. Por quê? Ela, vamos falar assim, que está entre o céu e o inferno, né, Guina? Por quê? Ela está ali próximo da linha de rebaixamento. Se você colocar a Ponte Preta na classificação geral, ela está lá embaixo. Sim. Né? E ela também está a 2 pontos, se eu não me engano, do Água Santa, que é o segundo colocado no seu grupo. Verdade. Então, ela pode classificar, como ela pode ter esse problema ainda com relação à preocupação com o rebaixamento. Como você falou, Guina, o João Brigatti chegando é uma motivação diferente, é uma motivação nova para os jogadores que estão lá, né? Eu acredito que o balanço geral nessas 2 partidas é positivo, porque pega uma Copa do Brasil, aonde saiu o vencedor, tudo bem que foi nos pênaltis, mas passou a fase, né? E jogando contra o São Paulo, um time grande. No meu modo de ver, o São Paulo é o segundo melhor time no campeonato, né? Eu acredito que Palmeiras em primeiro, segundo em termos de elenco, em termos de, né, do que vem mostrando nas últimas partidas. Pode ser que no Brasileiro seja uma outra coisa, mas hoje no Paulista até porque é um time que não mexeu do ano passado para cá. Com certeza. Time que manteve o treinador, manteve o esquema tático, e alguns jogadores acabaram evoluindo física e tecnicamente. Então o São Paulo saiu na frente dos outros, né? O Palmeiras também, que manteve toda a base do ano passado, diferentemente de Santos e Corinthians, que modificaram muito, principalmente na direção. Comissão técnica. Comissão técnica foi muito forte, a mudança do Corinthians foi muito mais drástica, porque você passa de um esquema que deu certo durante 8 anos, 8, 10 anos, para um esquema totalmente novo e diferente. Até encaixar isso, a torcida tem que ter um pouco de paciência. Não só a torcida, mas todo mundo, jornalista. Eu estou vendo um monte de gente falando muita besteira, e depois a gente comenta mais sobre essa situação do Corinthians, mas eu acho que em termos de clubes de São Paulo, os dois saem na frente, realmente, Palmeiras em primeiro e o São Paulo em segundo. Então a Ponte ela pegou essa pedreira fora de casa, né? Perdeu para o São Paulo. E como você falou, Guina, precisa realmente, né, com essa conversa que os jogadores tiveram, enfim, comissão técnica nova, o João Brigatti trazendo essa motivação nova, diferente, o que nós esperamos é que realmente a Ponte ela tenha esse choque, né, de interesses, esse choque de querer reverter essa situação para poder conseguir pelo menos o objetivo de classificar, de passar a próxima fase do Campeonato Paulista. Eu acho que não é difícil, está próximo, mas realmente a atitude dos jogadores, a atitude da comissão técnica precisa ser diferente. Verdade. Outra coisa importante, o técnico Brigatti vai ter que mudar o esquema se ele quiser alguma coisa. Porque tem muitas situações que, ao meu ver, nós já pontuamos aqui em outras ocasiões, que na verdade estão erradas. Por exemplo, o Apodi vai ser titular, não vai ser titular, vai jogar na meia, vai jogar na lateral, vai jogar no ataque. Tem certas situações que você precisa resolver. A zaga da Ponte Preta, quem joga na zaga? Vai jogar Kleber? Vai jogar Trevisan? Vai jogar quem? O menino que chegou agora, o Alisson, que não estreou ainda e provavelmente deve estrear contra o Bragantino. Quer dizer, são situações, são pontos que ainda precisam ser resolvidos na Ponte Preta. Mesmo que ainda não consigam os resultados a contento. Mas que precisam dar um norte. E a Ponte precisa ter um time base, ela precisa, doa quem doer. Senão o padrão de jogo não chega nunca, como, né? Não tem como. Não chega nunca. Eu acho que mudanças vão realmente ser necessárias, né? Alguns jogadores da Ponte muito abaixo do que a torcida, do que nós esperávamos, né?
Então, assim, eu acho que o João Brigatti ele vem, sim, pelo menos com 1 ou 2 mudanças no elenco, né? Mas o mais importante, Guina, do que mudar jogador é mudar a atitude. Claro. A Ponte Preta precisa ter uma postura diferente, ela precisa ter uma atitude diferente perante os jogos. São jogos difíceis, Red Bull aqui, uma pedreira, é o líder no seu grupo, né? Então, essa mudança precisa acontecer. Eu acho que o principal de tudo é mudar a atitude do elenco, mudar a atitude dos jogadores em campo. Só isso vai tirar a Ponte Preta dessa situação. E não dá mais para pensar numa Ponte Preta diferente, porque a partir de agora, ou pensa numa classificação, ou vai amargurar aí um possível rebaixamento. Porque se perder mais um jogo, entra no bolo dos rebaixados, e aí para sair de lá é muito complicado. É a mesma coisa quando você entra numa areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Então aí vai ser complicado. E é isso que o torcedor não quer. Não quer. E outra situação que nós, assim, já comentamos aqui, né, e voltamos a falar, né, Guina? Tiveram muitas contratações, vieram muitos jogadores, né? Então, assim, como que fica a Ponte Preta para o futuro? Né? Como que fica a Ponte Preta num campeonato brasileiro da Série B, que é dificílimo, né? Então, com certeza, com esse elenco a gente já sabe que não dá para chegar. Não dá. Não dá nem para brigar por um possível ficar fora do rebaixamento. Exatamente. O time é muito fraco. É para entrar nesse campeonato com esse elenco e brigar para não cair. Né? E não é isso que o torcedor quer, né? Como está acontecendo no Paulista. Não é isso que o torcedor quer. Então, o principal laboratório está sendo agora. Esses jogadores que estão hoje, eles precisam dar uma resposta positiva para realmente a situação não piorar, como você falou, Guilherme. É verdade. Ontem teve um trabalho lá no Jardim Olina, no CT de treinamento da Ponte. O Brigatti trabalhando bastante, posicionamento, finalizações, e testou o Alisson, zagueiro, que ainda não havia tido oportunidade de jogar. Então a zaga deve contar para o jogo contra o Bragantino com o Alisson e Henrique Trevisan, Lazzaroni pela esquerda e o Jefferson pela direita. Só que o Jefferson vem voltando ainda pós-lesão, foi tirado um pouco antes, o Dauan entrou no lugar dele, mas deve ser o Jefferson na lateral direita para o jogo contra o Bragantino. Então, acertando a zaga, o restante depois tem que ser por etapas. Setores, né? Não adianta você querer o time inteiro. Primeiro, prioriza o setor defensivo. Não era o problema era da Macaca, não é ali? Não é ali que estão ocorrendo os maiores problemas da Ponte Preta? Então vamos acertar. Acertou ali, vai para o meio campo. Depois, ataque. Se der para jogar, lógico que acertar meio campo e ataque juntos, ok. Se não, prioridade agora é a defesa, é o que ele está trabalhando. E ontem também, aí eu já acho ruim, eu não gosto particularmente, se eu sou diretor de futebol, isso não acontece no meu time, é permitir que torcedores entrem e conversem com o jogador. Mas, Guina, isso é uma cultura, cara, mas da não, Ponte Preta. Isso aí não pode, isso aí não pode existir. Não existe. Se eu jogo lá na Ponte Preta, eu me recuso a conversar com eles. Eu joguei 12 anos na Ponte, então, assim, eu passei por várias situações dessas. Né? Imagina, eu me recuso a isso. Mas, assim, o futebol mudou, é uma outra era, então, você vê, ainda se passa por uma situação dessa e, como você falou, eu como dirigente também não permitiria. Não permito. Você ouvir um ou outro torcedor... Se você quiser falar alguma coisa, você vai falar para mim que vai sou falar dirigente. Isso, exatamente. Vai comer o jogador, o atleta, não. Isso eu acho, e com a conivência da diretoria, 40 torcedores foram lá conversar com os jogadores. Eu acho isso um absurdo. É um absurdo. Para mim, sinceramente, ainda bem que eu não sou jogador, mas se acontece isso no time que eu estou jogando, onde quer meu contrato? Que eu quero uma rescisão contratual. Isso eu não permito. Isso eu não aceito. Porque eu não vou, jogador, imagine eu jogador, eu não vou lá no trabalho do cidadão cobrar ele porque ele não está rendendo para o patrão dele. Absurdo. Eu não saio do meu CT de treinamento para ir lá no lugar onde o cara trabalha, se é que trabalham, né? Porque à tarde, em plena 2, 3 horas da tarde, possível, 40, muita gente desse 40. Jeito. Sinceramente, o negócio tá bom. Tem que ter um empreguinho assim para mim, para não ficar fazendo sem fazer nada o dia inteiro, tá ótimo. Mas é um absurdo. Então, ou é falta do que fazer, ou tem gente bancando esses caras por trás. Isso me veio uma recordação agora, Guina, quando eu joguei no Vasco, né? O Vasco, também acontece muito isso. O Vasco tem, né, a Força Jovem, né?
E eu lembro que o pessoal buscava alguns jogadores, Romário, Edmundo, para pedir uma mesada, né, acabar, de salário, né? É brincadeira, né? Pô, brincadeira. E eu lembro até que o Romário não dava, aí o pessoal pegava e gritava o nome do Edmundo quando ele marcava gol. E assim, como você falou, né? Inadmissível, primeiro, essa situação dos gestores ali, da diretoria da Ponte permitir isso, né? Parece até que faz uma coisa meio que casada, né, Guina? Né? Será que não é isso também, né? Ó, vai lá, já que nós não podemos fazer, dá uma pressãozinha pra nós lá. Ah, brincadeira, né? Agora, pô, torcida aí, né? Vai trabalhar também, né, então, amigo? Pelo amor de vai Deus, protestar, né? Eu acho que o protesto tem que ser na arquibancada. Dentro de campo. No dia do jogo. Isso, no dia do jogo. Quer ficar? Agora, dia de semana. Maior protesto, não vai então no campo. Se quer o melhor protesto que isso, não vá, não paga, não dá o dinheiro. Ok. O maior protesto para mim é esse. Ou vá e protesta, vamos jogar bola, vamos cantar aqueles coisas que os caras cantam. Ok, sem problema nenhum. Mas a partir do momento que você invade um local de trabalho, você perde toda a razão. Para mim, isso é inadmissível. Mas, Guina, isso não é culpa da torcida. Ah, para mim é culpa dos dois lados. Não, é culpa dos gestores. Tá, mas dos dois lados. Um que incita isso como você e o outro que vai lá. Como você falou, inadmissível isso. Com que cara que eu vou cobrar alguém? Alguém está me cobrando também? Alguém está cobrando esse cara que não está trabalhando, ou está trabalhando, por que ele está lá aquela hora? O que ele está fazendo? Alguém está cobrando ele? Não está. Então, se não está cobrando, ele não tem direito nenhum de cobrar os outros. Nenhum. Então, não quer fazer uma cobrança digna, ou não vá no estádio, ou quando for, faça a cobrança natural e normal lá dentro do estádio, dentro do jogo. Mas nada de invadir, de querer conversar, agressão, nada. Por que não fazem isso? Engraçado, né? Vai cobrar o jogador. Por que não cobraram o treinador, o dirigente, o cara que trouxe, o diretor de futebol que trouxe esse monte de jogadores? Exatamente isso. Por que não questionaram qual foi o argumento? Qual foi a situação para trazer cada um dos jogadores? Foi pensado? Foi pedido por quem? Gilson Kleina? Teve uma avaliação? Não. Viram os passou jogadores? Na mão de quem? Quem foram as pessoas que participaram desse processo seletivo para trazer o jogador? Essas pessoas têm que serem cobradas. O jogador não, o jogador foi contratado. O empresário, a pessoa chegou, o dirigente chegou e falou, quero contratar o fulano de tal para o empresário. O time está aqui procurando você, Ponte Preta, você quer? Claro que eu quero. Vai lá, fechou o contrato, acabou. Agora, se não está rendendo, a culpa não é só do jogador, a culpa é de quem trouxe. Exato. Então, por que não fazem essa cobrança em cima dos gestores da Ponte Preta? Aliás, há muito tempo que a gestão Ponte Preta vem fazendo só besteira. Né? Cadê o que nós sempre falamos aqui, o tal do planejamento? Não. O planejamento tem que começar a ser feito no meio do ano, para o ano seguinte, para o ano que vem. É começar a fazer já, mesmo que você esteja no auge, para subir. Mas você tem que haver um planejamento para o ano que vem. Esse planejamento é feito com no mínimo 6 meses de antecedência. Mínimo. Guina, e assim, não é só o planejamento, é o feeling também. Claro. Né? O feeling ele tem que estar aguçado, você tem que ter um conhecimento muito amplo do que tem no mercado para realmente você trazer as peças certas. É verdade. Vamos à primeira parada aqui do Resenha da Bola. Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta, é bem rapidinho.